Então, amados telis, sejam muito bem-vindos à nossa aula de exegese 2, aula número 2, onde nós vamos falar sobre as implicações da leitura que nós fazemos da Taná. Se é uma leitura literal, ela vai ter uma consequência. Se é uma leitura simbólica, ela também vai ter os seus frutos. Nós iremos observar hoje qual a verdadeira tradição de leitura da Taná, a mais antiga. E é essa que os estudiosos da Taná, é essa que aqueles que deixam de lado os dogmas e opiniões e preconceitos e não se contentam com essas narrativas simplistas, buscam conhecer qual a história de interpretação da Taná segundo os mais autoritativos estudiosos, segundo as mais autoritativas fontes do judaísmo, né? Iremos observar hoje mais uma vez a opinião do grande rabi e acadêmico e erudito, o Rabi Cassuto, né? Então nós iremos observar nessa aula de hoje qual a relação que existe e qual o método que nós devemos seguir para de fato entender o que o texto é na sua natureza verdadeira, sem impormos o nosso conceito, o que nós achamos, o que nós gostamos. Nós não estamos lidando com essas coisas. São milhões de pessoas no mundo. Se cada um tem um gosto diferente, como é que vai fazer? Então nós temos que buscar o conhecimento como ele é, a realidade como ela é, não o que nós gostamos ou achamos, porque nós não estamos em posição de fazermos essas decisões. Vamos ser humildes e vamos olhar de fato o que o texto é na sua propriedade mais pura e original, tá bom? Shalom então para todos, vamos em breve. Então, telis, como vocês sabem, a exegese número 2, aula 2, quais são as implicações da leitura literal da Taná? Nós temos que entender de uma vez por todas que a Taná não é um livro para ser interpretado literalmente. Nós vamos mostrar aqui hoje, nessa aula, através de referências, não é? Qual é a verdadeira natureza, para que quando a gente chegue na próxima aula, que vai vir a semana que vem, 3 e 4, que é a finalização, na 3 nós vamos considerar a leitura midrástica, a opinião da midrash dos antigos sábios da Taná sobre a verdadeira natureza do texto e os métodos usados para interpretá-la. E depois, finalmente, com a aula 4, nós vamos ver as 7 regras de Hillel para nós resolvermos paradoxos, discrepâncias e assim por diante. Tá? Então vamos em frente com essa aula, vamos lá. Bom, o processo iniciatório é um processo muito importante porque é o processo de preparação do indivíduo. O indivíduo que não está preparado para o conhecimento não vai ter muito sucesso. É necessário, em todas as sociedades antigas havia isso e hoje não é diferente, que exija da pessoa uma iniciação. Qual é o sentido, qual é a base disso? Bom, o processo iniciatório é uma jornada de transformação, né, que vai fazer com que a pessoa adquira o autoconhecimento e que possa então estar preparado para dialogar consigo mesmo. Isso quer dizer o quê? Adquirir um ponto de sinceridade, de honestidade consigo mesmo, para saber se aquilo de fato procede ou não, e não confundir o conhecimento objetivo que ele está estudando com a sua opinião preconcebida ou com as suas ideias não educadas naquele nível. Então é uma transição, né, de um nível inferior para um nível superior. É a busca do conhecimento como ele é, não como nós desejamos ou como nós pensamos, ou a minha opinião, gostei disso, não gostei daquilo, isso não importa. A minha opinião, o que eu gosto, não importa, ela não entra. Nós estamos estudando uma literatura de 5.000 anos atrás. A minha opinião do que eu gosto hoje não tem absolutamente nenhuma relevância. Eu tenho que estudar o texto como ele de fato é. Qual a língua que ele se expressa, quais os métodos de leitura, é isso que nós temos que observar. Então o processo iniciatório, ele vem trazer o equilíbrio inicial da pessoa, com o fato de que ele vem da caverna, ele vem das trevas, né? Nós nascemos nas cavernas, como diz o Platão, na alegoria da caverna. Quando o sistema diz a você que os homens viviam na caverna, isso é uma piada, gente. Isso é uma brincadeira, isso não existe. Certo? Isso é mais uma alegoria que as pessoas estão interpretando literalmente. Nós todos nascemos na caverna, segundo Platão. E para sair da caverna, que é o nosso ambiente social, as crenças preconcebidas, os valores que o sistema impõe em você, as convenções, você tem que abandonar tudo isso aí. Uma vez que você abandona isso aí, você vai partir para o conhecimento. Então vamos lá.
O que é a maiêutica socrática? A maiêutica é justamente uma forma dialética desenvolvida por Sócrates para fazer nascer as ideias. As ideias estão em você. O interlocutor de Sócrates era aquela pessoa que ele ia entrevistar, assim como um psicólogo faz no seu trabalho cotidiano, no divã, né? O paciente se deita no divã e o psicólogo vai fazer perguntas pontuais, tentando atingir o cerne da questão, ou seja, quem é aquela pessoa, quais são os pontos, quais são as deficiências, quais são as coisas positivas e negativas e assim por diante, e tentar então apresentar um quadro mais esclarecido sobre si mesmo, né? Então é isso que é a psicologia. Foi isso que Sócrates fazia com a maiêutica. A retórica, que é típica dos religiosos, dos políticos, advogados e assim por diante, a retórica é o discurso para as massas, né? É o sofismo, né? Por isso que nós dizemos, fulano é sofisticado. O que significa isso? É algo positivo? Não, é negativo. Significa que essa pessoa usa de sofismas, né? Por isso que é chamado de sofisticado. Ou seja, ele possui enganos, ele manipula palavras vazias, né? Desconexas do seu conteúdo, da sua etimologia, da sua semântica, né? Para usá-las de acordo com o seu bel prazer. Isso aqui é os direitos humanos, isso aqui é democracia, porque nós precisamos disso aqui. São palavras vazias. O nosso estudo aqui não se baseia nisso, se baseia na dialética, em especial a maiêutica de Sócrates, que é o método de análise mais profundo, né? A maiêutica significa em grego dar parto, dar à luz. E o que o Rabi Yeshua falou há 2000 anos atrás, em João 3, 1 e 21? Né? Ele disse o quê? Que o homem teria que nascer de novo, de água e espírito. Veja que Nicodemos, né, fariseu, judeu, não entendeu literalmente, diz como é possível o homem nascer de novo. Então o Yeshua perguntou para ele, você é mestre em Israel e não está entendendo essa linguagem? Que isso é uma linguagem figurada? Que isso não é uma linguagem literal? Você vai ter que nascer literalmente? Não. Entendeu? Olha só como é que você veja a relação da interpretação literal com a simbólica. O homem tem que nascer de novo, né, para se preparar para o conhecimento. É por isso que existem os rituais de iniciação nas maçonarias, sociedades secretas, assim por diante. O processo iniciatório é o processo em que o homem vai ser apresentado à sua verdadeira condição. Você está vindo de um estado de ignorância e agora você está começando a abraçar o conhecimento. Então o conhecimento não é para aquela pessoa que, estando numa fase de ignorância, quer ensinar ou lidar com o conhecimento como se ele já possuísse. É preciso o quê? Uma análise muito profunda de si mesmo, abalizada dentro da sua realidade, né? E humildade. Sem a humildade nós não chegamos a nada, nós não vamos ao conhecimento. Essa sociedade que nós estamos vivendo hoje é uma sociedade que nós vamos observar aí, valoriza bastante o ego, mas não valoriza educar o seu próprio ego. Tá? Então isso tem ocasionado um problema muito grave na adquisição do conhecimento. Como disse Platão, todos nós nascemos na caverna e para sairmos do mundo das sombras, no mundo das ilusões, dos 5 sentidos, nós temos que partir para o verdadeiro domínio da natureza, onde a realidade vai ser vista como ela é e não como nós achamos que ela é. Né? Então a alegoria da caverna de Sócrates, que foi registrada por Platão na República, no seu diálogo, vai nos ensinar esse valor de renascimento. O nosso querido saudoso Rabi Humberto Cassuto, 1883, né, em Roma, a 19 de dezembro de 51, foi um historiador italiano, rabino, estudioso da Bíblia hebraica, né, era um erudito, não só estudioso, e da literatura ugarítica. Ele lançou essa obra, Hailá Anat. Hailá Anat quer dizer a deusa Anat, que é traduzido em inglês como, aqui está, The Goddess Anat, onde ele vai pegar o estilo literário ugarítico, vai comparar com o estilo literário hebraico, babilônico e assim por diante, e vai começar a descobrir que existem sim aspectos em comum, existem mitologias em comum, e que esses deuses não eram nada mais do que aspectos planetários, né, virtudes planetárias, movimentações planetárias, que estava sendo inseridas nas narrativas, para então distribuir isso em 3 aspectos: típico, potencial e o signo, que é o arquétipo. Então é daí que você tem a reversão, né? Você volta agora do signo para o significado, e o significante, que é o indivíduo que está no mundo real. Quando você une essas 3 fases de existência,
você começa a entender o conhecimento de verdade. É essa a linguagem da Taná. O Cassuto nos diz aqui, na sua obra A Deus Anat, tudo isso podemos inferir que a identificação do cananeu El com o grego Cronos não é invenção de Filo de Biblos ou de sua época. Pelo contrário, os mitos gregos sobre Cronos e até mesmo dos seus detalhes, considerados pelos estudantes da mitologia grega como um produto do desenvolvimento grego posterior, têm a sua origem nos países orientais. Então, Cronos é nada para os gregos, assim como El Shaddai era para os semitas, para os cananeus. Então, os aspectos que são descrevidos na mitologia grega vão ser exatamente os mesmos princípios desenvolvidos no período da Cananeia, no período dos hebreus. Tá? Astrology in Ancient Mesopotamia, The Science of Omens and the Knowledge of Heavens. Essa obra nós iremos estudar com mais propriedade lá na numerologia, que nós estamos concluindo agora o hebraico, né, aula 3 e aula 4, a próxima semana, e nós estamos agora na aula 2, e essa obra vai ser para nós entendermos como que a escrita babilônica influenciou a Taná, porque a escrita da Taná hoje é a escrita caldaica, é a escrita dos caldeus babilônios, o aramaico. Ela veio com Esdras e Neemias depois do exílio de 70 anos, né? Libertados aí por Ciro o Grande, da Pérsia, né? Do Irã hoje. Ele libertou os judeus para voltarem a Jerusalém. O que os babilônios diziam, né, sobre os 7 planetas que regem o nosso sistema, que estão na menorá judaica, as 7 hastes, que representam a central, o Sol, e os demais, os 6 outros planetas. Vamos lá. Ele diz o seguinte: Sim é a Lua, né? Shamash representa o Sol, que é Shemesh em hebraico, muito parecido. E Star representa Vênus. Da onde vem a ideia de estrela, ó? Estrela, ó? A estrela que traz a luz, ó? O Luciferus em latim, né? Que representa o quê? Aquele que traz a luz. De manhã cedo você vai ver ao lado do Sol o planeta Vênus, nos seus ciclos sagrados, que nós vamos estudar lá na numerologia, os ciclos de Vênus, que são os ciclos de Nogar, que estão associados ao Templo de Salomão e ao Tabernáculo de Moshe, que está para o leste, para a nascente do Sol. Ninurta, que é o planeta Saturno, a 7ª esfera, o planeta do julgamento, né? Vamos lá. Nergal, o planeta Marte, o planeta da guerra, Senhor dos mortos. Ó. Marduk, o planeta Júpiter, que os cananeus chamavam de Baal, ó, o planeta das tempestades, o planeta dos trovões, né? Então não é nada literal, não existia Baal literalmente, era uma astroteologia, uma linguagem astroteológica. O planeta está sendo deificado, é a forma de um deus, e nessa imagem de um deus está sendo inserida os códigos geométricos e numéricos que representam a movimentação desse astro. Nabu, planeta Mercúrio, né? Mercury em inglês. Então a palavra Nabu é digna de nota, por quê? Porque é dessa palavra que vem Navi, em hebraico, que significa profeta. Neviim, profetas. Em árabe, a mesma coisa. Al-Nabi, Mohammed al-Nabi. Ou seja, Maomé ou Mohammed, o profeta. Ó, é dessa palavra Nabu que vem a palavra profeta. Por quê? Porque Mercúrio era considerado pelos gregos como Hermes, da onde vem o nosso estudo da hermenêutica, que vem depois da exegese. Depois da exegese, que ainda é bem linguística, você passa então para um processo mais metafísico, mais geométrico, mais astrológico, que é a hermenêutica, que é a interpretação, né, da linguagem dos astros, né? Então é isso que significa de fato o conceito de profeta para os antigos. Então no final nós vamos observar lá na aula de numerologia de Amul Apim, que é o conceito de astronomia. A astronomia é a ciência objetiva, né? Observação do astro. A astrologia é o aspecto astronômico voltado para o sujeito, é o subjetivo. É como que aquele conhecimento objetivo vai influenciar a vida de cada um de nós. Então é isso que significa os dois aspectos. Bom, qual a implicação dos estudos do Rabi Humberto Cassuto? Né? Ele delineou todas as deidades que existiam na antiga Cananeia, né? Ashtar, Kemosh, ó, Asherá, El, ó, tá vendo? A religião ugarítica, Anu, ó, que é uma versão de El na religião acadiana, Ashima, ó, Astarte, Astoret, Baalat, ó, Gebal, Baalá, que da onde vem a palavra Baalão, a maioria das pessoas não sabem,
mas Baalão com certeza adorou essa entidade, ó, ou observou essa entidade, porque nós vamos observar que os iniciados se distanciavam dos não iniciados por ele entender o que significava aquela iconografia, aquele símbolo, aquela estátua, aquela imagem, enquanto que as massas eram levadas a interpretar aquilo ao pé da letra, literalmente. E vocês veem que dessa interpretação literal veio sacrifício de criança, veio isso, veio aquilo outro. Por quê? Porque eles levaram aquilo como sendo literal, sendo que aquilo está se referindo a aspectos planetários, gente, né? Então vamos lá. Aqui nós temos Atar, aqui nós temos Baal Hermon e Baal Amon, Baal Hadad, e nós vamos observar em Ezequiel Baal Zephon. No livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 3, nós temos uma ideia aqui muito interessante sobre o que é de fato o Deus de Israel, né? Quem é o Deus de Israel? Será que eles estão falando a verdade? Será que eles estão passando o pleno conceito? Vamos observar, vamos raciocinar dentro do texto e vamos entender o que de fato significa. Vamos lá. Verá el Avraham, el Yaakov, el Isaac, aqui você tem a conjunção, el, e Jacó, el Yaakov, Be'el Shaddai, Ushemi Adonai, Lo notati lachem. Lo notati lachem. Notar, notar vem de quê? Da nossa palavra notar. Notar significa o quê? Perceber. Olha só, a percepção. Observe a ideia do texto original em hebraico, né? Notati lachem. Lachem significa eles. Ou seja, eu não, como Adonai, Yod He Vav He, o tetagrama, que é um verbo, não é um nominativo, ele se origina de Havá, um verbo. Lo é o advérbio de negação, o não. Lo notati lachem, ou seja, como Yod He Vav He, eu não me dei a notar, ou não me dei a perceber para eles. É isso que o texto está dizendo. Nodati. Então vocês observem que, como Shaddai, ele aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó. El Shaddai, Be'el Shaddai, Be'el Shaddai. Por quê? Porque o El Shaddai é uma divindade antiga que ficava numa montanha, que residia nessa montanha, o espírito dele, a consciência dele, assim que diziam os antigos, e essa montanha fazia sombra para os nômades. Da onde vem a palavra shadow em inglês, Shaddai, Shad, shadow em inglês, que significa sombra. Essa montanha fazia sombra, e é aqui que habitava o Deus El, né? Por isso que se diz que ele habitava em densas trevas, em densas sombras. Tudo é um símbolo, gente, tudo é um código, tá? Então aqui você tem Be'el Shaddai, é a forma que ele era percebido por Abraão, Isaac e Jacó. Mas ele diz aqui no texto, Êxodo 6:3, que esses antepassados não perceberam o mesmo Deus como sendo Yod He Vav He, que é um código. É um código o quê? Subjetivo, ontológico. Porque Havá significa tornar-se, vir a ser. Quando Moshe perguntou a Deus qual é o teu nome, ele disse, eu sou o que sou. Então isso é ontologia, gente, é ontologia filosófica. Não é por nada que Filo de Alexandria chama Moshe de filósofo. Então você observe que a Taná não é exatamente aquilo que as pessoas estão pensando. Ela é um texto filosófico clássico lá do passado e que envolve várias ciências, tá? Que eram conhecidas lá no passado, como a geometria, a música, a astronomia, né? O tarô, né? E assim por diante, tá? A necromancia, né? A hidromancia e assim por diante. É um texto completo de conhecimento. Então vamos observar o texto como ele é, sem preconceitos. O que nos ensinaram até hoje é uma versão corrompida do texto, e essa versão corrompida levou as pessoas a perderem a sua própria identidade, né? A sua própria fé, a sua própria esperança e assim por diante, porque outras pessoas estão vendo que existem aspectos mitológicos dentro do texto. E aí por isso, eles sem saberem, dizem, isso aqui é mitologia, isso aqui não existe, isso aqui não tem valor. Eles acham que a mitologia, que a linguagem mitológica não vale nada. Olha só o engano que essas pessoas estão cometendo. Olha o preconceito dessas pessoas. Não é isso que nós queremos estudar aqui. Nós queremos entender, sim, conforme vamos ver à frente, que a linguagem mitológica é parte da Taná, é parte do Novo Testamento, mas também existem vários outros aspectos, mas dois aspectos, potencial e típico, que é o real. Tá? Então não é só um aspecto só. Eles estão simplificando, diluindo mais uma vez o texto. Vamos observar? Josué 24, versículo 15. Aqui nos diz nesse texto, Yehoshua ben Nun,
de que os antepassados adoravam a outros deuses quando estavam além do rio, ou seja, na antiga Babilônia, né? E que depois, ele diz aqui no final que a nossa casa, o veti, né? Beiti, Beiti é a raiz, significa a minha casa, quanto a minha casa, serviremos ao Senhor. Na avod quer dizer serviremos, né? Então aqui diz serviremos a Adonai. Então aqui ele está dizendo o quê? Vamos fazer um resumo. O que o texto está de fato querendo dizer lá com Moshe, dizendo que eu aparecia para Abraão como El Shaddai, e agora como Yod He Vav He, eu não me dei a notar por eles, eu não me dei a conhecer por eles. O que significa isso? Significa que Moshe está passando agora, e Josué, um conceito novo, e que essas divindades que não existiam, eram apenas alegorias planetárias, eram nada mais do que aspectos diferentes da mesma divindade, que é universal e que se manifesta através da multiplicidade e que dá a entender de que são muitos, mas na verdade é uma consciência unificada, uma consciência só, né? Percebida pelo homem não preparado, não iniciado, como se fossem vários. Assim como nós estamos percebendo a nós mesmos como se fôssemos indivíduos múltiplos, sendo que no fundo, nós somos parte de um inconsciente coletivo só, único. É isso que nós vamos observar aí na frente. Vamos lá. Então, o Deus de Israel seria, segundo Moshe, uma realização, um entendimento maior do que os antepassados haviam imaginado. Essa é a conclusão que nós devemos tirar desses dois textos. Uma consciência maior, cujo nome é um verbo, uma ação, e como essa consciência maior possui várias ações, segue-se que é impossível dar nome a ela. O Sefer Yetzirah diz que ele não tem nome nem apelações. Então, quando alguém disser para você o nome de Deus, essa pessoa não está te dizendo a verdade. Deus não tem nome. Esses nomes são códigos ontológicos, filosóficos, mágicos, para serem usados em rituais, com numerologia perfeita, e que devem ser invocados em períodos específicos, porque eles se referem a virtudes planetárias. E eles servem para abrir a nossa consciência, para abrir os nossos canais, as nossas sefirotes, o nosso pilar do meio. É isso que serve, gente. Deus é eterno, é infinito. Ele não pode se reduzir a um nome. Se você leu lá no livro de Yehoshua, Josué, quando ele encontrou o anjo com a espada desembaiada, o que diz lá no texto? Ele perguntou qual o teu nome ao anjo. O anjo disse, por que você quer saber o meu nome? Para quê? Qual o objetivo? O que eu estou fazendo é mais importante do que o meu nome. Então essa ideia passou também para os Nezorim, que são os que a gente chama de cristãos, que é uma ramificação judaica. O Yeshua disse o quê? Que não é a árvore é conhecida pelo seu fruto. Quem é a árvore? É o homem. É uma alegoria. O homem representa a árvore. O homem é conhecido pelo seu fruto, que é o quê? A sua obra. A sua obra é mais importante. O Yod He Vav He é um verbo, ele exige ação. Né? Até a nossa palavra oração significa o quê? A ação de invocar o Or, que em hebraico quer dizer luz. Então não é uma coisa teórica, imaginária, abstrata. Não, é algo real. É algo que nós temos que fazer. Nós somos reconhecidos pelas nossas obras diante do universo, não pelo aquilo que nós dizemos que somos. Eu sou isso, eu sou aquilo. Nós estamos num mundo em que dizer sobre si algo já é o suficiente. Não é isso que Atanás está ensinando. Atanás está dizendo que as obras são mais importantes. Em Josué capítulo 1, versículo 8, a palavra verhagitá significa meditar, ou seja, para Yehoshua entender a Deus, ele tinha que meditar, assim como os anteriores profetas, Isaac e outros fizeram. A palavra verhagitá, que está aqui em Josué capítulo 1, versículo 8, indica, né, a raiz, o início, né, histórico da palavra guitarra, que é o quê? Um instrumento que envolve o conceito de música, de frequência, de harmonia, de numerologia. Porque a música são números, é geometria pura. Né? Então vocês vejam de onde vem a palavra guitarra, verhagitá. Tá vendo? Então nós temos aqui a raiz. O que significa o quê? Que para Josué entender a Deus, ele tinha que pôr em ordem o seu templo pessoal. Paulo diz que nós somos o templo de Deus. Vamos juntar as ideias. Isaías diz que Deus não mora em templo feito por mãos humanas. Vamos procurar entender isso aí. Nós somos o templo de Deus. Se esse templo, como diz a Taná, que é formado de Hashamayim, que é a mente, e Haaretz, que são os 5 sentidos, que é o código usado na Torá, se eles não tiverem harmonia, ele está em desarmonia. Se ele está em desarmonia, nós não vamos perceber a Deus.
Mas se ele está em harmonia, se ele está gerando a mesma frequência, se ele está sendo afinado como uma guitarra, ó, o que vai acontecer? Ele vai produzir um som harmônico. Ele vai produzir uma vibração harmônica. E essa vibração harmônica vai fazer com que o nosso entendimento, as ondas cerebrais, as 5 ondas cerebrais, né, alfa, beta, gama, delta e theta, entrem em perfeita sincronia, em perfeita harmonia, e comecem a gerar uma nova consciência de vida, uma nova perfeição de vida. Não é? Dessa forma nós vamos começar a entender a criação e vamos entender o papel de Deus, do infinito. Sem essa percepção, nós vamos estar simplesmente fazendo especulações baratas. Né? Então vejam só, vejam que as discussões não têm sentido. Ah, Deus existe? Em primeiro lugar, já está errado, Deus não existe. Deus é. O verbo ser não é a mesma coisa de existir. Existir é algo externalizado, algo externo. Né? O texto diz que Deus está na essência, está na raiz das coisas. Por isso que a árvore é símbolo da Cabala. A raiz está onde? Está oculta, está debaixo do solo. Apenas os ramos estão do lado de fora. Vamos entender a linguagem metafísica da Cabala. Né? Então, ele tinha que meditar. No livro de Ezequiel, a Septuaginta de Ezequiel nos diz uma parte muito importante sobre o ciclo de Baal, que Ezequiel está se referindo, e que isso só fica perceptível no texto original em hebraico ou na Septuaginta em grego. O texto diz o seguinte: a única maneira de que o Senhor poderia estar nas traduções dos gregos da versão aramaica de Ezequiel é se os gregos tivessem traduzido diretamente do texto aramaico. Este termo poderia ter sido lido como Adon Baal, no textos aramáticos da tradução grega de Ezequiel, como tanto Adon como traduzido como Baal, como Senhor. Por isso que você vê Senhor na Bíblia em português. Quem sabe por quê? Senhor, Senhor, Senhor. De onde vem? Gente, Adon vem de Adonis, do mito babilônico de Adonis, né? Da onde vem a palavra Adonai. É um símbolo, é uma mitologia. E ele representa o quê? Senhor. Né? Quando os apóstolos se aproximaram de Yeshua, eles disseram o quê? Adoni, meu Senhor. O Vav no final, Adoni, indicando a primeira pessoa. Da mesma forma, né? Se nós dissermos Baal, no antigo cananeu, dialetos cananeu, nós vamos estar dizendo Senhor. Sara chamava Nataná em hebraico, Abraão, de Baali, meu Senhor. Então, esse nome é um código, gente. Esse nome é um código. Esse nome se refere à mitologia. Baal não existe. O que existe é quem? Júpiter, que os babilônios chamavam de Marduk. E é isso que nós vamos observar aqui nesse texto. Bom, o Cassuto também acrescenta algo mais. A epopeia que acabamos de discutir não foi a única forma em que os mitos relacionados a Baal encontraram expressão na literatura ugarítica. Sobrevivem entre as tabuinhas ugaríticas textos que mostram que os poetas compuseram mais de uma versão dessas lendas. Então, esses textos aqui estão diretamente relacionados aos mistérios da Taná, aos símbolos que representam o quê? Os planetas. Né? Baal, Astoret, Astarte, aquilo ali tudo são iconografias. Os iniciados sacerdotes entendiam a geometria daquilo ali, a numerologia, mas o povo comum levava como literal. E até hoje estão fazendo a mesma coisa. E essa interpretação literal está levando a humanidade à destruição. Vamos observar mais à frente aí. Vamos lá. Tomar uma aguinha. Então, o que nos diz aí o grande mestre Carl Gustav Jung, nos arquétipos junguianos? Ele nos diz o seguinte por Robert Robertson. Diz o seguinte: existe um sistema psíquico secundário de coletivo, de universal, de natureza impessoal, que é idêntica em todos os indivíduos. Essa inconsciência coletiva não se desenvolve individualmente, olha só, mas é herdada, inherited. Ela consiste das formas preexistentes, os arquétipos. Então observe o que o Carl Jung conseguiu revelar na sua pesquisa, no seu estudo. Este foi um homem que estudou muito, assim como o Manning P. Hall, assim como o Albert Pike e os grandes homens que estudaram de fato, que tiveram literatura, não ficaram contentes com a narrativa, né, religiosa e assim por diante, superficialidades. Não, esses homens queriam mergulhar, eles queriam descobrir exatamente o que significa. Então foi isso que Carl Jung descobriu. Nós todos pertencemos a um Errad,
Há uma unidade máxima do universo, que é o inconsciente coletivo, que está em todos nós. E isso explica os fenômenos de uma pessoa pensar na América do Sul uma ideia e outra pessoa lá na China pensar a mesma coisa. Por que isso é possível? Como que isso é possível? Porque todos partilham de uma essência básica, de uma raiz básica, e a unidade divina se manifesta nessa raiz arquétipa. Nós temos que entender isso aí. Isso está na Taná. A Taná está nos ajudando a acordar. As recitações, as cantilações servem para despertar o nosso inconsciente. Em especial, quando são feitas no calendário lunar, quando baseamos os dias não de acordo com o calendário humano, mas dentro do calendário divino, contando os dias de acordo com a Lua, as 4 fases da Lua, que vão dar 28, né? Vamos observar por que vai dar 28? Vamos observar? Vamos em frente. Vamos lá. A interpretação alegórica, como nós vimos da última aula de Filo de Alexandria, aponta para o paraíso, aponta para as palavras Hashamayim, Haaretz, como sendo indicativos de outra coisa completamente diferente. Não está se falando do céu literal, nem da terra. Isso é produto do nosso estado de consciência atual. Né? O que ele está falando, na verdade, é que Hashamayim representa a mente e Haaretz representa os 5 sentidos. É necessário que haja o quê? Uma harmonia entre o que está acima e o que está abaixo, entre a mente e o corpo. E essa harmonia só pode chegar assim como se faz com um violino, assim como se faz com um piano, assim como se faz com qualquer outro instrumento, a guitarra, o violão, o que for. Através de quê? Afinamento. Afinar. O que é afinar? É suar. Suar é o que em hebraico? Meditação. Essa meditação se manifesta de várias formas. E ela tem outras formas também de expressão que nós vamos observar, estão relacionadas ao Shabat. Vamos ver. Como que acontece o despertar? O despertar do herói interior. Todo o estudo da língua hebraica visa o despertar do inconsciente coletivo. O despertar do homem maior que está em nós e que não está percebido. Nós estamos percebendo as pessoas como sendo típico. O homem físico, o padeiro, o pedreiro, o advogado. Nós não estamos percebendo os 2 aspectos maiores, que é o potencial e o arquétipo, o signo. Tá? Então veja como é que esse livro nos desperta. A Carol Pearson vai dizer o seguinte: no mundo contemporâneo há uma urgente necessidade de se valorizar o ego, o self, a alma, e de se reconhecer as maneiras pelas quais o ego deveria ser reeducado, não eliminado. Ó. O ego é importante, mas ele tem que ser o quê? Reeducado, está mal educado. Tá? Por isso que nós chamamos de egocentrismo. Ó. Quando a pessoa desenvolve funções transcendentes de ordem mais elevada. Na verdade, é a união entre o ego e a alma que torna possível o nascimento do self. Estudando a literatura contemporânea sobre a psicologia, a teologia, a política e a administração e a autoajuda, fui ficando cada vez mais convencida de que todos nós podemos ser pessoas felizes, bem-sucedidas, realizadas e espirituais. É também possível buscar a nossa felicidade e continuarmos sendo cidadãos, pois pais e amigos responsáveis, convivendo harmoniosamente com outros membros da comunidade. O segredo consiste em empreendermos a nossa jornada e encontrarmos a nós mesmos. Então, o objetivo do estudo da Taná, do hebraico, é revelar aquilo que está não revelado em nós. A nossa essência, a partilha que nós temos com o ser divino. Nós somos emanação de Deus. É isso que a Sefer Yetzirah fala. Assim como tudo que você está vendo no universo é uma emanação revelando essa essência máxima, essa consciência universal em diversos graus e aspectos e potencialidades e proporções matemáticas. Um tem mais, outro tem menos e assim vai. Ó. Essa é a dança do que nos revela a realidade. Então é isso que basicamente vai nos dizer o conhecimento verdadeiro da Taná. Renovando o Pacto é um livro da Leonora Litz, The Kabbalistic Guide to Jewish Spirituality, ou seja, um guia judaico para a espiritualidade judaica. Ela diz uma coisa aqui que eu quero que vocês prestem atenção, que é muito importante. Ela fala assim: a estrutura judaica do dia começando ao pôr do sol foca a atenção nas potencialidades espirituais desse tempo. E é uma virtude especial do Shabat, da observação do Shabat, que não é apenas tornada impossível como no esquecimento, assim como Heschel uma vez havia experimentado, mas plenamente prepara o espírito
para ser receptivo às maiores energias transmitidas no tempo culminante do pôr do sol do Shabat. Então, do pôr do sol da sexta-feira, Yom Shishi, sexta-feira, o sexto dia, até o pôr do sol do Shabat, é despertado em nós um estado de consciência. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer os rituais, as orações, e esse dia só é verdadeiro quando seguido pela lua, o sétimo dia da lua. Se você segue o calendário gregoriano, você está fazendo na terça, na quinta, em outro dia, porque ele falsificou, né, os dias. Se você segue pela lua, você vai fazer no dia exato. E esse ritual, segundo ela, vai despertar o teu inconsciente. Vai fazer você entrar em um estado de meditação, tá? Vai despertar em você os potenciais aos poucos. É necessário continuar fazendo. Vamos lá. Se propriamente preparado e permitido, o sistema psíquico deve mover nesse tempo em um estado conhecido hoje como a meditação espontânea. Esse é um estado que os patriarcas experimentaram quando, assim como somos dito, Isaac saiu para meditar por volta da noitinha. Gênesis 24:63. A palavra para meditar usada aqui é suá, e esta é a única ocorrência na Bíblia. Assim como Arié Kaplan nos dá uma importante interpretação do seu significado, se referindo às formas mais altas como siar, a meditação. A palavra suá sendo linguisticamente relacionada a siar, uma condensação mais ampliada do seu sistema, da sua análise compreensiva e precisa. Então, o que ela está dizendo aqui é que existe uma meditação no Shabat, no sétimo dia, e que o ritual de recepção do Shabat e os rituais de oração e as recitações cabalísticas vão ativar o nosso inconsciente. E aí você vai começar a entrar em uma outra dimensão de percepção. E aí você vai perceber que você não está mais sozinho no universo. Quando você está cego para essa maior realidade, você se percebe como estando sozinho, isolado, fracassado, limitado, fraco. Quando você começa a entender que você é mais do que aquilo, você abandona esse estágio e você passa para o próximo. Vamos lá. Orígenes, grande pai da igreja, nos diz exatamente a mesma coisa. Ele fala, como na aula anterior eu mostrei, que a Taná não pode ser interpretada literalmente, porque senão nos levará à destruição. E assim também como o Novo Testamento, o Brit Hadashah, tem os mesmos caracteres, as mesmas características, as mesmas personalidades. Por quê? O mesmo mito. Por quê? Porque os Nizorim, que nós chamamos de cristãos, eram uma ramificação judaica. Os apóstolos eram judeus, o Rabi Yeshua era judeu, eles estavam seguindo exatamente a mesma linguagem, a mesma cultura dos antigos. Tá? Então vamos observar esse detalhe. Por exemplo, o que é que nos diz aí os fragmentos de Core, que é o documento mais antigo sobre os registros fenícios, cartagianos, babilônios, egípcios e outros autores? Ele nos diz o seguinte sobre Yosef, lá no Egito, né? Ele fala o seguinte, quando eles chegaram ao Egito e uma vez estando lá, pelos seus poderes de mente, poderes mentais que José tinha, veja só, fez a si mesmo mestre das artes da mágica e ele encontrou, em pouco tempo, grande favor com o rei, pois ele era eminentemente habilitado nos prodígios e era o primeiro a estabelecer a ciência da interpretação dos sonhos. Então, por que ele conseguiu interpretar os sonhos? Porque ele tinha poderes mentais, aqui diz, powers of mind. E também ele tinha as arts of magic. Ele tinha as artes da mágica, da magia. Então, vocês entenderam, gente? Esses homens não vieram do nada, saíram de dentro de casa e começaram a interpretar sonhos. Não, gente. Eles tinham um conhecimento que hoje não é mais ensinado. Eles tinham uma disciplina que hoje não está sendo mais praticada. E essa é a diferença entre nós e os antigos. Tá? A Cabala é aquela que vai trazer para nós esse conhecimento de volta. Só que nós temos que estar iniciado nos mistérios. Agora, em fevereiro, nós vamos fazer a iniciação do Mishkan Gilead, dos 15 membros que vão vir, né, dos 15 apoiadores do canal, que vão participar. Nós vamos fazer meditação, nós vamos fazer palestras sobre a filosofia natural, observação planetária. Nós vamos fazer um estudo bastante interessante sobre tudo isso. E nós vamos fazer o processo de iniciação. E para isso nós vamos passar certificados de participação do evento para que seja uma coisa memorável, né, que se lembre mais tarde. Então nós vamos passar para o autoconhecimento. É isso que nós temos que passar, que é o processo iniciatório. Vamos lá. Sobre Abraão, né, os fragmentos de Core, né, que são muito antigos, nos diz o seguinte,
Dele, eles relatam que foi inventor da astrologia e da mágica caldaica, ó, da mágica dos caldeus babilônicos. Ele veio de onde? Ur dos caldeus. Historicamente significa muito, tá? E por causa disso, da sua eminente piedade, ele foi estimado por Deus. E ainda nos é dito posteriormente que sobre as direções de Deus ele saiu e viveu na Fenícia. E uma vez lá, ensinou os fenícios os movimentos do sol e da lua e de todas as outras coisas, pelas quais razões ele foi observado em alta reverência pelo seu rei. Então até o rei fenício começou a admirá-lo. E mais tarde um rei fenício vem ajudar Salomão a construir o templo, né? Irão, ó. Vocês percebem a conexão? Irão de Tiro, ó? A cidade de Tiro, uma cidade porto-fenícia. Então, construída sobre o mar. Os fenícios estavam fazendo água potável da água salgada há muito tempo, ó, há milhares e milhares de anos, né? Transformavam a água do mar em água potável. Então era um povo de um conhecimento muito avançado, tá? Não eram os atrasados que a história nos diz falsamente, tá? Então aí nos diz que Abraão conhecia a astrologia e conhecia a mágica caldaica. Por quê? Porque ele veio de Ur dos caldeus. Para quem estuda a história dos antigos babilônios, sabe que Ur dos caldeus era uma dos Tels. O que é Tel em hebraico? É uma cidade, centro observatório astronômico. E os antigos babilônios não faziam distinção de astrológico astronômico como hoje se faz falsamente. Não, eram duas faces da mesma ciência. A astronomia era a ciência objetiva, a observação do astro e dos seus fenômenos, enquanto que a astrologia era a parte subjetiva, era a aplicação desse conhecimento objetivo para nós individualmente, conhecendo a nós mesmos através dos signos, dos arquétipos, das potencialidades e assim por diante. Então a leitura astrológica é o primeiro passo para o autoconhecimento, para conhecermos a nós mesmos. O que nós temos que nós não estamos sabendo e, portanto, podemos não estar usando e poderia salvar a nossa vida. O que nós temos de energia negativa ou destrutiva que pode acabar com a nossa vida se nós não tivermos cuidado. Tudo isso é parte do conhecimento astrológico. Então é isso que o estudo do hebraico vai nos levar. Aqui nos fala uma coisa interessante, que é justamente sobre a mitologia inserida dentro da narrativa de Abraão. Aqui nos diz o seguinte: e quando a praga e a mortalidade aconteceu, Cronos, que nós sabemos que é Shabbatai em hebraico, que nós sabemos que é quem? Ninurta, Saturno, ó. Cronos para os gregos, ofereceu o seu único filho como sacrifício e ao seu pai Uranos, que é o planeta Urano hoje, né? E circuncidou a si mesmo e compeliu seus aliados para fazer o mesmo, né? Não longo após isso, ele consagrou, após a sua morte, um outro filho chamado de Mut, a quem ele teve com Rea, ó. Então vocês vejam, Mut aqui está, e vocês vejam que ele teve um filho que ofereceu em sacrifício e assim por diante. O que é que significa isso? O planeta ofereceu um filho em sacrifício? Vocês acham que isso é literal? É claro que não. Isso quer dizer o quê? Que Abraão não existiu? Não. Outro extremo. Não passar de um extremo para o outro. Ou 8 ou 80. A racionalidade está no meio. O que é que nós temos que entender? Que Abraão, por ter tido um conhecimento avançado, foi homenageado por escribas, descrito em termos mitológicos, em termos de arquétipo. E esse arquétipo dele era o quê? O planeta Saturno, que é representado na iconografia como sendo El, El Shaddai. Então aí você vê que a relação planetária é descrita em termos de personificação, como se tivesse um filho. Por que Cronos comia os filhos? Não é literal. É porque a atmosfera, a força gravitacional de Saturno é tão forte que ele atrai os objetos que estão na circunvizinhança dele, no seu entorno. Isso se torna os anéis de Saturno. E ele vai consumindo. Ele é o planeta da justiça, né? Ele é o planeta do julgamento. Então é isso que significa a guarda do Shabat. É isso que nós temos que entender. Isso está em nós. Nós estamos relacionados a isso. Então não existiu, não tem como se interpretar isso ao pé da letra, literalmente, tá? Então vamos em frente. Será que os cristãos, os Nizorim, né, Nizorit, como se diz a ramificação judaica que é conhecida hoje como cristianismo, né, falsamente lida e interpretada pela maioria, será que eles entendiam o relato de Abraão como sendo literal? Não, eles entendiam como uma alegoria, ó, a alegoria de Agar e Sará no Novo Testamento em grego, que nos diz o seguinte, ó,
Atiná estim. Alegorumena. Alegorumena significa em linguagem alegórica. Alegorumena. Afte ga esindio diatiki. Miamen apo orus. Zina es dulia, que vem de dulos, escrava, referindo-se a Agar. Dulia genossa, ou seja, nasceu da escrava. Etis estim, Agar. Esta é Agar. Então, Agar e Sara. Aqui está se referindo a uma linguagem simbólica, a um código, a uma mensagem, né? Que não significa que essas pessoas não existiram, mas significa que elas foram o quê? Deificadas, elevadas a uma linguagem mitológica. Elas saíram do típico, passaram para o potencial e finalmente para o signo, o arquétipo. É isso que a linguagem da Taná está falando. E a maioria está simplesmente, ou entende literalmente, ou então joga lá no chão e diz que aquilo não presta, que aquilo não existiu. É dois extremos. Ou 8 ou 80. Não existe isso, está errado. O nosso trabalho é encontrar a razão. A palavra razão está no livro de Isaías. Razão Hayeshayahu. Ou seja, a razão quer dizer o quê? Exatamente a proporção exata das coisas. Quando você toma um medicamento, você tem que ter o quê? Uma fórmula, uma proporção. Se você tomar demais, você vai se matar. Se você tomar de menos, você vai causar mal também a si mesmo. Então observem que é isso que a Taná está nos ensinando. A lógica e a racionalidade verdadeiras vem da Taná. Mas ela está sendo lida de forma vulgar, de forma diluída, de forma literal, e está sendo desprezada pela maior parte daqueles que pelo menos conseguem pensar um pouco mais do que a média. Mas nós não queremos estar nem na primeira fase, nas massas, nem nessa média. Nós queremos estar no nível mais alto. Nós queremos entender de fato o que o texto está tratando. E ele está tratando dos mistérios do nosso inconsciente que estão relacionados aos movimentos astrológicos. Vamos lá. Se nós observarmos a tenda, né, que representa a letra Bet, como nós sabemos, em que Abraão viveu, saindo do leste da Babilônia e vindo para o oeste na Cananeia, né? Então nós temos aqui a tenda usada pelo apóstolo Paulo como significando o nosso corpo. A nossa alma saiu de lá do leste e veio habitar em uma tenda, em um corpo temporário. Esse corpo vai se desfazer e nós vamos ter que retornar novamente de onde nós viemos, no oeste, quando o sol se põe. Então tudo isso é uma alegoria. Vamos observar. Número 6, nascente do sol. 9 a 9 horas, às 12 horas, no centro exato, às 15 horas da tarde e às 18. Quando você soma tudo, vai dar 60, que dá 6. Por que vocês acham que os babilônios baseavam a sua matemática número 60? Porque é o número 6, número sagrado. Os números perfeitos, 3, 6 e 9. E nós vamos observar como que a árvore da vida, né, as 10 sefirotes, exemplificam todo esse mistério através dos seus códigos. Vamos observar isso mais à frente. Bom, na grande obra Babylonian Influence on the Bible in Popular Beliefs, né, do Abraham Smith Palmer, ele diz o seguinte aqui em inglês: reading many of them in the noble style of poetry and appealing to the strongest feelings of the people on one side, or registering the highest efforts of their science on the other, this text became the standards for Babylonian literature, and later generations were content to copy these writings instead of making new works for themselves. Então o que ele está dizendo é o seguinte: muitas delas foram escritas em estilo poético nobre, olha só, apelando para os maiores sentimentos do povo, por um lado, ou registrando os maiores esforços da sua ciência, por outro. Estes textos se tornaram os padrões da literatura babilônica. E mais tarde, nas gerações mais tardes, que estavam contentes em copiar esses escritos, ao invés de fazer novas obras para si mesmos. Então não é que eles copiaram, não é isso, no sentido pejorativo. É porque o mito verdadeiro é um só, né? O verdadeiro mito do universo é um só. A verdadeira linguagem do universo. Agora, cada cultura deu o seu nome, né, e a sua língua. Cronos para os gregos, né, Baal para os cananeus, né, Marduk para os babilônios. Certo? Então existia uma diversidade de linguagem, mas a história, o mito é o mesmo. Tá?
Então é nesse mito, nesse grande mito, que está a revelação de todo o nosso mistério na vida. Tá? E isso está diretamente relacionado ao nosso inconsciente. Observe que em Praxis ton Apóstolum, que é Atos dos Apóstolos em grego, capítulo 7, versículo 52, o Estevão, antes de ser apedrejado pela interpretação literal de alguns partidários lá do judaísmo antigo, literalistas, fundamentalistas, legalistas, né? Eles disseram o quê? Ele falou o quê? Eleusios tudikio. Eleusios tudikio, o pronome aqui, ó, está no genitivo. No grego nós temos o nominativo, o acusativo, né? Nós temos o genitivo e nós temos o vocativo, né? Então você observe, né? Você observe que essa forma que ele usou é o genitivo. Então a vinda do Senhor, do justo, no caso, dikeo, que é justo, né? Ser justo. Só que ele usou uma palavra muito importante, ele usou eleusios. De onde vem essa palavra? Os mistérios de Eleusis eram o mais famoso ritual religioso secreto da antiga Grécia, realizado no século 6 a.C. a 4 d.C. As primeiras referências a eles são de autores cristãos, ó, que viveram bem depois e que estavam mais interessados em taxar aquilo como coisa de pagão. Por quê? Porque existiam duas faces no cristianismo no primeiro século. Existiam aqueles que queriam mostrar o cristianismo como sendo puramente uma coisa religiosa, e aqueles que queriam mostrar a verdadeira face, que é o gnosticismo. A mesma coisa está acontecendo hoje. Existem aqueles que interpretam literalmente, diluem o que está no texto, e existem aqueles, como nós, que não queremos saber dessa diluição. Nós queremos a verdade. Então, essa é a palavra que ele usou. Tem contexto na antiga sociedade secretas, antigos ritos secretos na antiga Grécia, que possivelmente o Platão, o Sócrates, participou, assim como o ritual de Orfeu, né, o orfismo, que está representado, a sua crença principal, na carta de 1 Pedro, né, no Novo Testamento, que é os espíritos em prisão. Era a crença fundamental do orfismo, que nós somos espíritos em prisão na caverna e que nós temos que nos libertar. A Taná é o livro que vai englobar todo o conhecimento necessário para despertar o nosso inconsciente e nos fazer sair da caverna. Tá? Então, olha só como é que as coisas funcionam. Vamos lá. Na obra Cabala de Gerson Scholem, ele também falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, ó, cronologicamente, esse aqui é o historiador da Cabala, esse aqui é o historiador do judaísmo, né? Não é qualquer pessoa, é uma referência. Tá? Cronologicamente falando, é na literatura apocalíptica que encontramos a primeira aparição de ideias de um caráter especificamente místico reservado aos eleitos. Os estudiosos não concordam quanto às origens dessa literatura e se encontrar entre os fariseus, seus discípulos, ou entre os essênios. É bem possível que as tendências apocalípticas tenham aparecido em ambos os grupos. Sabe-se a partir de Joséfo que os essênios possuíam literatura de conteúdo ao mesmo tempo mágico e angeológico. Seu silêncio em relação às ideias apocalípticas deles pode ser entendido por seu desejo de ocultar esse aspecto do judaísmo. Vocês perceberam, gente? O que o Gerson Scholem está falando para aquele que tem força para ler essa literatura é de que eles estão escondendo o conhecimento verdadeiro. Os rabis, os religiosos judaicos literalistas, fundamentalistas, estão passando para vocês uma versão literal do judaísmo que não existe. Assim como os religiosos cristãos estão fazendo a mesma coisa, assim como os islâmicos estão fazendo a mesma coisa. Apenas os mais sábios, entendidos desses sistemas, é que estão lendo os seus textos respectivos da forma que deve ser lida. Em códigos, em mistério. Tá? Então é isso que o apóstolo Paulo também falou. Ó, mistério tufeu, o mistério de Deus. A palavra mistério não pode ser mal interpretada, gente. É algo que está oculto. E tem pessoas que ainda acham que aquilo que está oculto é ruim. Não. O que está oculto é a tua salvação. O que está revelado é que vai te levar à destruição. É o contrário. Tá? A interpretação literal do texto. Então aqui, nas 10 sefirotes, nós temos aqui Binah, que representa o Filho, Rokmah, o Espírito Santo, e o Keter, que significa a coroa, o Pai. Esse é o Pai que o Yeshua estava falando, que o Pai me enviou, né? Que o Pai falou. Esse é o Pai aqui, ó. É a chakra maior. Quando a chakra maior abre,
você se conecta à inteligência, à sabedoria universal, divina. Os registros akáshicos mencionados pelos indianos. Então aqui você tem, ó, Binah vale 4, Rokma vale 1, que é a mônada, e Keter vale 8, o infinito. Ó. Aqui está o símbolo do infinito. Os ciclos dos planetas, que é representado pelo 8º dia. Depois dos 7 dias da semana vem o 8º, que representa a nova fase da Lua. Né? Então aqui você tem os nomes intermediários. Ó. Você tem o Vav, que vale 6, você tem o Rei, que vale 5, e o Shim, que vale 300, que é 3. Né? Quando você soma, dá 311. 11 é o primeiro número mestre, ó, que representa as colunas do Templo de Salomão. As duas colunas, ó. Jaquim e Boaz. Jaquim e Boaz, ó, que abriam-se para a luz que vinha do planeta Vênus, na nascente do Sol no leste. Por isso que Moshe construiu o tabernáculo apontado para o leste. Então você tem o número 3, que representa o quê? As 3 hipóstases. Plotino menciona isso nas suas Enéadas. Número 9, observe, Enéadas, número 9. Então, quando você observa isso aqui, são 3. Ó. 3 é o quê? Raiz de 9. Já começou. Tá? Então aqui você tem a explicação exatamente no estudo de numerologia, no curso de numerologia, quando terminarmos agora essa semana o hebraico, nós vamos estudar as demais e vamos saber exatamente o que esse sistema está nos dizendo. Quando você toma todos os números intermediários e os principais das sefirotes, vai dar o quê? 324, que dá 9. Então será que é coincidência que Plotino escreveu as Enéadas? São 9. As manifestações das 3 hipóstases, ó, Binah, Rokma e Keter em hebraico, mas que em grego ele vai dar um outro nome, Pneuma, ó, e assim por diante, né? Vocês entenderam? O Yeshua diz que é nascido de água e espírito, ó. A Hidra em grego, né? Hidra. Então você observe que a linguagem é a mesma, só muda o idioma, a língua, mas os mistérios são os mesmos. Então aqui está as Enéadas, o número 9, ó, que representa os ciclos de vida que estão na obra Shar HaGilgulim, que são os portões da alma, ó, que são também mencionados no livro tibetano dos mortos, né? O mesmo conceito. Então aqui você tem, ó, Shar HaGilgulim. Nós vamos estudar sobre esse Isaac Luria, 1534 a 1572. Vamos ler extratos dessa obra que é maravilhosa. Se você for ver a matemática do 6, ele aparece 1, 2, 2 e 4, 6, 4 e 2, 6. Ele aparece 3 vezes, ó, 666, que, segundo o Filho de Alexandria, significa o quê? O ser humano, o homem. Por isso que Apocalipse fala 666 é número de homem. É a mesma metodologia gemátrica, é a mesma Midrash usada pelos antigos. A mesma que está no livro de Apocalipse. E está sendo interpretado pelas pessoas literalmente. Escrever na mão, vai botar um chip na mão. Tem nada disso, gente. Nada disso. Isso está se referindo a algo muito maior. Isso é uma linguagem simbólica. Tá? O número 3, se você contar também, vai dar 3, 12, 3, 21, 3. 3 vezes, que dá 9. Raiz, 9. Ó, raiz quadrada. Entendeu? Da mesma forma, o 9, agora você vai ter uma diferença. O 9 vai aparecer de ponta a ponta. Porque ele é o quê? O último número. É o verdadeiro último número. Ó. 9, 1 e 8, 9. 2 e 7, 9. 3 e 6, 9. 4 e 5, 9. Tudo 9. Que vai dar o quê? 9 vezes 9, ó, 81. Ó, que dá 9 também. Então vocês observem que toda a matemática que nós fazemos na escola está mal orientada, porque a verdadeira metafísica da matemática só pode ser entendida juntamente com a Cabala e com a árvore da vida. Na aula de numerologia, nós vamos trazer para vocês um material profundo sobre a análise das 10 sefirotes, como nós fizemos agora, das 3 superiores. Vamos analisar agora as demais e vamos saber o mapeamento completo astrológico da Cabala, revelado dentro dessa linguagem maravilhosa. Bom, na nossa mão nós temos 14 falanges em cada uma, que vai dar o quê? 28. Quantos ossos nós temos? 27, que dá 9. Ó. Então observe, 27 mais 28 vai dar o quê? 55, número mestre. Quais são os números mestres? 11, 22, 33,
44, 55, 66, 77, 88 e 99. Esses são os números mestres. Os números perfeitos são 3, 6 e 9. Né? Então você observe que tudo está indicando aqui que nós temos o mapeamento da nossa alma na mão. As linhas que estão na mão, elas mudam conforme você vai entendendo, né, a tua análise astrológica, e você vai fazendo as mudanças necessárias, adquirindo a potencialidade que você não estava usando antes. Então essas linhas da tua mão, você vai perceber que elas vão começando a mudar. Significa que você está escrevendo um novo destino para a tua vida. É daí que vem a leitura da mão, é daí que vem a leitura do tarô. Né? Número 28, ó, observem a simbologia. Se nós contarmos aqui, ó, a primeira palavra da Taná tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres, Bereshit. Né? Se nós fizermos a contagem agora da codificação na Taná, que é o Aleph, Bet, Gimel, Dalet, até o Zain, que representa 7, e contarmos todos eles com a numerologia que a gente tirou, vai dar o quê? 28, ó. 28 falanges na mão. Por quê? Porque os antigos acreditavam que na mão, na língua, nos olhos, na testa, está revelado tudo sobre nós. Tá? E também está revelado o novo destino que nós estamos escrevendo na nossa vida, ao termos a verdadeira subjetividade. É quando você entende a tua análise astrológica e você passa a entender, opa, essa é a minha potencialidade, é isso que eu tenho que fazer. Opa, essa aqui é o meu lado negativo, eu tenho que evitar. Você começa a se pautar pelo que os astros estão dizendo. Você vai perceber que a tua vida vai começar a tomar uma direção completamente diferente. Sem se falar na meditação, nos rituais, na observação da lua, no Shabat, e assim, no verdadeiro Shabat, você vai perceber que a tua vida vai mudar. Tá? Esse é conhecimento muito antigo. Mas como que as religiões estão interpretando essa riqueza que é a Taná? De forma literal. E isso está fazendo o quê? Conflitos, ódio, preconceito, guerra, matança, ó, genocídios. Ó. 1 João 2,11, o que é que ele nos diz a sabedoria? Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Será que nós queremos ser pessoas literalistas, interpretadoras do texto de forma equivocada, e queremos, portanto, ser cegos? Se um cego guiar um cego, ambos cairão numa cova? Ou nós queremos despertar para o conhecimento maior e entendermos a linguagem cabalística e deixarmos desses preconceitos inúteis? Ah, a cabala é do diabo, a cabala é de não sei o quê, porque fulano disse isso, porque fulano falou aquilo. Nós não precisamos de fulano. Nós só precisamos usar a nossa mente. Nós só precisamos acordar a gente para a verdade. E tudo vai cair no seu devido lugar, tá? Naturalmente. Na próxima aula 3 nós vamos analisar agora a leitura midrástica com o manual que nós criamos lá no Google Drive. Nós vamos saber exatamente os mistérios, o que é a leitura midrástica. E agora nós vamos saber exatamente o que nos diziam os sábios judeus do passado. Shalom para vocês. Mais tarde nós vamos ter hoje a nossa live. Muito obrigado, e a todos os apoiadores, um grande abraço, um grande shalom para todos no coração.